Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o Gustavo novamente. Nesse vídeo a gente vai explicar sobre o funcionamento da lista inteligente, que é esta aqui, tá bom? Nesse momento vocês já têm acesso e vocês já têm no login de vocês todas essas abinhas aqui com acesso à lista inteligente. Ela vem junto com o histórico de questões. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre casos de uso, ou seja, qual a rotina, né? A rotina do dia a dia, como que a gente pode usar a lista inteligente no dia a dia. Por enquanto, nesse vídeo eu vou explicar o funcionamento dela, tá bom? Então legal, entramos aqui na página inicial e aqui já tenho a grande revelação. Desempenho por matéria. Aqui, ó, vocês vão saber como vocês estão em cada matéria, bloco e assunto. Então, cada matéria tem dentro um bloco e dentro de cada bloco um assunto. Tá? Essa estrutura funciona para todas as matérias. Física, eu tenho os blocos de física e dentro de cada bloco eu tenho os assuntos daquele bloco, nesse caso aqui os assuntos de cinemática. O que é interessante aqui? Você já sabe como você está, ó, essa pontuação é sua, tá bom? Individualmente sua. Então você consegue, olhando aqui, saber qual é o seu nível em cada assunto, em cada bloco e em cada matéria. Então você já consegue, ao longo do ano, de cara, ir descobrindo aonde existem defasagens, aonde existem dificuldades, pontos que você precisa trabalhar mais. A gente vai falar mais sobre isso. Então isso aqui já é muito legal. Você pode planejar o seu ano já com direcionamento, com uma bússola individual sua, personalizada, de todos os conteúdos de todas as matérias. Tá bom? Então você vai fazer questões, você vai estudar. Quanto mais você fizer questões dentro da lista inteligente, melhor, mais fiel será o retrato do seu nível e do seu desempenho em cada conteúdo, bloco e aula e assunto. Tá bom? Então aqui, ó, já é muito legal porque a gente não está falando simplesmente de um banco de questões. A gente está falando de um sistema que te mostra como você está em cada assunto usando um banco de questões. Esse banco de questões traz questões para você individualmente. Então ele não vai gerar as mesmas listas para todo mundo. Ele vai considerar esse desempenho seu no assunto que você vai estar gerando a questão e o seu histórico de navegação dentro da plataforma. Muito legal, né? Então, vamos fazer um exemplo. A gente vai gerar uma lista, vai criar uma lista inteligente nova, tá bom? Vamos pegar um assunto para a gente decorar. Vamos pegar dentro de física, dentro de cinemática, movimento circular. Eu, nesse usuário aqui, que é um usuário de um colégio teste, que eu estou só para mostrar o vídeo para vocês, eu estava com uma pontuação de 4,75. Esse número vai de 0 a 10, tá bom? Então legal, 4,75 de movimento circular. E de física eu estava com 3,76, vai. Só para vocês verem que vai mudar tudo. Vai mudar o assunto, vai mudar o bloco, o 4,21, e vai mudar a matéria. Vamos decorar aqui o assunto, que é 4,75 movimento circular. Quando eu for lá gerar uma questão, eu vou vir aqui, ó, criar lista inteligente, tá bom? Entrei. Aqui eu tenho questões de todos esses processos seletivos aqui. Tá? De modo geral, no seu dia a dia, ao longo do ano, eu recomendo que você escolha todos. Então você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, trazer questões de todos os vestibulares. Tá bom? Aí você vai lá, vamos dizer que você vai estudar física, dentro de física, cinemática, dentro de cinemática, movimento circular. Ele trouxe para você, então essa lista que ele vai trazer não é igual para todo mundo. Se outro colega entrar, vai selecionar questões diferentes, tá? Porque o sistema sabe o que é melhor para você naquele momento. Não pode trazer uma questão muito difícil nem muito fácil. Então a questão que o sistema traz é útil para você. Então você não perde, por exemplo, tempo com questões muito fáceis que não vão te agregar nada ou muito difíceis que podem te desanimar e também não vão agregar nada. Então, para mim, ele trouxe 44, tá?
de movimento circular. Muito importante aqui, ó, é esta parte da tela. O que quer dizer essa parte? Ele está dizendo que as 44 que ele escolheu não são só de movimento circular. Algumas têm outros assuntos também envolvidos. Então, se você não quer que além de movimento circular tenha geometria plana, você desflega isso aqui. Tinha uma, ó, caiu para 43. Eu não quero que tenha ondas junto, tira. Eu não quero que tenha forças. Vamos dizer que eu quero que seja só movimento circular. Então eu vou desflegar tudo. Por quê? Porque possivelmente quando você está fazendo uma lista de movimento circular, você ainda não estudou magnetismo. Então você tem que tirar daqui, porque senão você pode não saber a questão. Não é por causa do movimento circular, mas é por causa do magnetismo que está envolvido na mesma questão. Tá bom? Então baixou para 31. Legal, agora eu vou começar. Opa, tira. Vou começar a lista. Legal, ó, uma coisa importante, aqui nesse dica simples e dica detalhada, isso não é a resolução, é uma dica caso você não saiba a questão. Esta dica não está disponível para todas as questões, só para algumas. Tá? Aos poucos a gente vai aumentando, mas aí você pode sempre checar aqui. Putz, eu queria uma dica, posso pedir? Algumas questões pode, outras questões ainda não pode. É muito legal poder pedir uma dica. Então aqui está a questão, tá bom? Eu não vou gastar muito tempo, eu vou chutar a questão só para vocês entenderem como funciona. Então vou colocar aqui C, tá bom? O que quer dizer pular? Pular é o seguinte, eu não quero fazer essa questão agora, eu quero deixar ela para depois. Então você marca pular e responder. Não sei significa o seguinte, eu vou errar de propósito, eu não quero acertar essa questão, eu quero que ela vá para o meu histórico como uma questão que eu não sei, porque depois eu vou lá no histórico e vou tirar dúvida sobre ela. Então é uma forma de eu falar, caramba, essa questão aqui eu não sei e eu precisaria saber. Eu vou botar não sei para eu não acertar sem querer e depois eu vou estudar sobre ela, tá bom? Então por enquanto eu vou marcar C como se eu achasse que fosse C e vou dar responder. Errei, era D, tá bom? Aqui, ó, você vai na atualização de notas, você vai ver se mudou alguma coisa. Não mudou nada. Aquele, às vezes muda, às vezes não muda. Aquele 4,75 de movimento circular continua. Tá? Isso aqui é aquele desempenho que a gente viu lá no começo. Então, a cada questão que você faz, você já vê se você está melhorando ou piorando, ou igual. Nesse caso, ficou igual. O que quer dizer nesse caso aqui? Essa questão, para mim, era uma questão difícil. Foi um semi-desafio que o sistema mandou. Para o meu nível, era esperado que eu errasse, então eu errei e nada mudou. Agora, se eu tivesse acertado essa questão, com certeza a minha pontuação nesses 3 assuntos subiria. Tá bom? É normal que a elevação seja às vezes sim, às vezes não. E a diminuição também, às vezes sim, às vezes não. Então eu errei essa questão, tá? Vou para a próxima. Aqui você pode ver a questão, ver o resultado, tá bom? Próxima. Eu vou chutar de novo, tá? Vou chutar D. Eu quero acertar uma para vocês verem. Errei de novo. Ó, você está vendo que dessa vez eu errei e teve queda na minha pontuação. Porque o sistema já esperava era esperado que eu acertasse até pelo meu nível. Então, olha, ele já baixou 44 décimos aqui, 30 aqui e 19 aqui. Falando do quê? Da matéria, bloco e assunto. Vou fazer mais uma. Próxima questão. Essa daqui eu vou marcar, sei lá, C de novo. Errei de novo. Mais uma queda. Vou fazer mais uma. C de novo. Errei de novo. Não houve queda. Você está vendo que varia? Mais uma questão. Vou chutar C de novo. Errei de novo. Eu vou até acertar uma. Acertei. Eu pulei umas duas que eu errei, cortei um pedacinho do vídeo só porque eu errei um monte, tá? Acertei. Aí aqui o que acontece? Nada. Por quê? Porque era esperado que eu acertasse. Então você vê, o sistema sabe que eu estava errando muito, ele trouxe uma questãozinha fácil, acertei. Vamos tentar mais um acerto aqui. Acertei. E subiu, ó, tá vendo? Então, ou seja, eu mostrei aqui exemplos em que você erra e cai, erra, não acontece nada, acerta e sobe, acerta e não acontece nada. Tá bom?
Então, legal. Então você vai fazer um monte, vai ficar estudando, vai fazer um monte até você encerrar, finalizar a lista. Você acertou 2, eu, né, no caso, acertamos 2 e erramos 19. Tá bom? Então eu vou lá pro histórico, vai, para você já ver o histórico. Esse histórico, ele também está acessível aqui, ó, histórico de questões. Então se você estiver na página inicial, você chega no mesmo lugar vindo em histórico de questões. Então aqui, ó, você consegue pegar o histórico por aulas específicas, que são assuntos específicos, ou de todas. Você pode selecionar últimos 3 dias, vai pegar as que a gente fez hoje. E quero as questões que eu acertei também. Ou não, você quer só as que você errou. Mostra histórico. E aqui ele vai dar um pouquinho mais de informação. Ele vai falar detalhes da questão, quais são as tags. Legal, então aqui ele vai mostrar por que é importante esse histórico. Você pode imprimir ele, tá? Porque você pode e deve revisar e tirar dúvida sobre esse histórico. Tá bom? Ou no plantão, ou com o mentor, ou com o professor, de tudo que você fez. Marca que você fez, a resposta que você deu, a resposta certa. Tá bom? Muito legal. Tá. Então você consegue, com a lista inteligente, gerar as questões e depois ir para o histórico ver o que aconteceu. Além disso, você tem aqui, ó, o relatório de desempenho. Esse relatório é especificamente da lista inteligente, tá? Então vamos lá. Ó, eu fiz 66 questões. Relatório de desempenho. 66, aquela informação lá é ao todo, na vida, tá? Esse usuário fez 66 questões. Aqui, o que é legal nesse relatório? Você, na página inicial, voltando, você via só, aqui você vê só a quantidade total de questões e o seu desempenho por matéria. Ó, você vê que mudou aquele movimento circular, mudou o valor, era 4,75, eu acho. Mudou o valor e isso aqui vai sendo atualizado de forma dinâmica. A cada dia de estudo, a cada meia hora de estudo, nem que você faça 15 minutos de questões da lista inteligente no ônibus. Tá bom? E essa, então, aqui a informação é quantidade total de questões e atualização do seu desempenho hoje, nesse minuto, estático. Você pode vir aqui no histórico de questões, no relatório de desempenho, e ver o que aconteceu com o seu desempenho ao longo do ano. Então, isso é muito importante quando chegar lá agosto, setembro, você consegue ver, ou antes, você consegue ver ao longo do tempo. Então eu vou pegar, por exemplo, eu sei que esse usuário meu já fez questões ao longo do ano passado inteiro. Então eu vou selecionar, não vou pegar nem 3 dias, nem última semana, nem último mês. Eu vou pegar quase um ano de intervalo. Vou pegar, sei lá, do dia 5 de janeiro de 2025 até, sei lá, 10 de dezembro de 2025. Ó, nesse intervalo de tempo eu fiz 12 questões só. E aqui ele fala, são 6 de matemática, 4 de biologia, 1 de física e 1 de geografia. Legal, tá bom. Aí eu quero ver aqui, ó, nesse intervalo aqui, eu quero ver como é que foi ao longo do tempo o meu desempenho. Eu posso selecionar tanto aqui, posso selecionar a matéria, posso selecionar o bloco, ou posso selecionar o assunto, igualzinho lá na página inicial. Para eu ver o que... Então eu vou selecionar por enquanto, para ficar mais simples, a matéria. Então eu fiz 4 de biologia, eu fiz 6 de matemática, eu fiz 1 de geografia e 1 de física. Eu fiz 1 de geografia e 1 de física. Aqui, então, esse gráfico mostra pra gente ao longo do tempo. Esse de cima mostra a quantidade de questões que você fez, ó. 2 no dia 9/3. Aqui eu fiz 2 de matemática. Aqui eu fiz 1 de matemática. E aqui é a evolução do meu desempenho, dos meus pontos de desempenho. Por que isso é interessante? Porque você pode ver que, de repente, lá em agosto, você está com o desempenho piorando em algum assunto que você viu em janeiro. Ou você pode ver que você está fazendo poucas questões de uma matéria. Por exemplo, se eu colocar português aqui, ó, não vai ter nada de português. Eu fiz 0 de português. Opa, estou fazendo pouca coisa de português. Posso pegar um intervalo aqui, não precisa ser de 1 ano, posso pegar de 1 mês, de 2 meses, o intervalo que eu quiser. Isso é muito relevante para você avaliar a sua própria rotina de estudo em função dos conteúdos. Tá bom? Estudei muito, estudei pouco. Melhorei bastante fazendo poucas questões.
Não melhorei nada, mesmo fazendo muitas questões. Tá? Isso é difícil, é raro isso. Tá bom? Então aqui você vai conseguir ver. E aí, especialmente, depois de. Essa parte de baixo é igualzinha à da página inicial, tá bom? Não tem diferença nenhuma. A novidade do relatório, específica do relatório de desempenho, é essa parte de questões de pontuação ao longo do tempo e esse gráfico inicial. Isso tudo é muito importante, porque quando você voltar aqui, ó, o que você sabe usando a lista inteligente? Você sabe como você está em cada matéria. Você sabe qual você melhorou mais ao longo do tempo, olhando o relatório. Você sabe qual você estudou mais, qual você estudou menos. E assim, a gente recomenda que você, ao máximo, faça exercícios da lista inteligente. Tá bom? Por quê? Você pode fazer e deve fazer exercícios de fixação do livro, do material impresso e da lista didática. Eu vou falar sobre a lista didática em outro vídeo, porque aí a lista didática está dentro do assunto treinamento teórico. Esses exercícios fixos, estáticos, como a lista didática ou do material, eles não mudam especificamente para cada aluno. É uma fixação. É uma forma de você aprender o conteúdo teórico. Mas assim que possível, quando você começar a fazer exercícios usando a lista inteligente, você, além de estar se preparando para questões reais de vestibular, você está registrando a sua evolução e registrando no histórico tudo que você está acertando ou errando. Então aqui você consegue, inclusive, fazer, por isso chama lista inteligente, questões adequadas para o seu nível. Então, você assistiu uma aula lá de movimento circular, todo mundo assistiu a mesma aula. Mas na hora de fazer as questões, o sistema vai falar, opa, o João é melhor essas questões, para Débora é melhor aquelas questões, para o Henrique é melhor, entendeu? Então o sistema ele faz você ganhar tempo alocando questões certas para você. Além disso, ao longo do ano, a gente vai passando para vocês nas lives e nas conversas, o que se espera dessa pontuação. Então aqui você sabe, olhando para esse desempenho, a distância que você está da aprovação. Então a gente sabe mais ou menos que nível que a gente precisa aqui para começar a disputar uma vaga de medicina, ou de engenharia, ou uma vaga, sei lá, de letras. São pontuações diferentes aqui. Isso eu estou falando sobre conteúdo. Tá? Então assim, você tem que estar preparado com domínio do conteúdo. Aí depois disso você vai se preparar estratégia de prova, você vai treinar tempo de prova. Não adianta você saber a matéria, de repente você chega no dia, você pode ir mal, não porque não sabe a matéria, mas saber a matéria é importante. Então essa régua aqui, essa medida do seu nível é fundamental para você ir descobrindo se você está chegando perto da aprovação ou não. Ao longo do ano, você não precisa tomar um susto quando você chegar lá no fim do ano. Certo? Então assim, quanto mais vocês puderem priorizar a lista inteligente, melhor, porque ela é inteligente e ela vai trazer melhores questões para vocês e vai registrar aqui. E você pode ficar lutando como um game para melhorar a sua pontuaçãozinha aqui, tá bom? Ah, não, esse ó, física, meu, 3,68, ah não, vou melhorar isso aqui. Então você vai dar foco nos assuntos de física, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre o dia a dia. Qual você vai escolher, qual assunto você vai escolher na hora de gerar a lista inteligente em cada semana. Tá bom? Por enquanto é isso. Eu espero que eu tenha explicado direitinho, mas como sempre, a gente está à disposição. Qualquer dúvida é só mandar. Ok? Forte abraço, obrigado, tchau!